Meus amigos, sejam bem-vindos. Segunda-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de Sporting, e é uma boa segunda-feira. Aliás, é uma sequência de dias que culmina na segunda-feira, porque nós fizemos mal o cálculo. Nós decidimos gravar na segunda-feira passada, pós-eleições, e eu deveria ter insistido para gravarmos na quinta, por aí. na quinta, quando quer que seja. Também acho que também não dava, que eu não estava cá. Também depois tu não estavas, era isso. Eu acho que chegamos a falar era disso, mas eu depois também não estava cá. Exatamente. Amigo Pedro, antes de mais, bem-vindo. Boa tarde. Há poucas semanas, ou há poucas... o Sporting tem uma história riquíssima, mas assim, brilharetes europeus... como este, há muito poucos, pelo menos na história moderna. Sim. Houve alguns, não é? Sim, City, PSG, aqui, não sei o sim. quê, tudo e mais é uma coisa. Pá, mas esta reviravolta foi Eu acho que absolutamente provavelmente é inacreditável. do que eu vi até hoje, do melhor que vi até hoje, em termos do que representa historicamente. Para já, porque o Sporting só por uma vez tinha ido aos quartos de final de uma Liga dos Campeões / Taça dos Clubes Campeões Europeus, que foi no tempo da Real Sociedade, falamos isto aqui. Depois, porque o formato mudou, e acho que em 2 anos conseguimos, o ano passado o apuramento, este ano conseguimos o apuramento direto e qualificação para os quartos de final. Fazemos uma reviravolta que não estaria... Claro que todos nós, eu na brincadeira também disse aqui que íamos ganhar 4-0, vi o Afonso Figueiredo dizer que íamos ganhar 5-0 em pleno direto da televisão. Eu acho que havia muitos de nós acreditaríamos que era possível, mas é aquele acreditar de quem torce, claro, pelo seu clube, normal. E outra coisa, não é? Que é não só a reviravolta, mas a forma esmagadora. Eu acho que nem eles perceberam a certa altura onde é que estavam metidos, porque ele não... Da mesma forma que Rui Borges ficou um pouco lá com a dificuldade em mexer na equipa, e falamos disto aqui, a certa altura parecia que estava rendido, atarantado. Eu acho que com o treinador adversário aconteceu ainda pior, porque ele a certa altura não sabia de todo mesmo o que fazer. Eu por acaso não vi os primeiros 5-10 minutos que tinha ido buscar. Tivemos para aí 2 ou 3 oportunidades. Eu estava a ouvir na rádio e eu só vi oportunidades e eu, ai meu Deus, vamos estão a arrepender-nos. Acabamos de marcar as coisas, a coisa tinha sido uma goleada épica. Está virado na primeira parte. Se tivéssemos, há pelo menos 2 oportunidades do Trincão, claríssimas, logo nos primeiros 10 minutos. Soares também, e na verdade eles no ano civil tinham as 5 vitórias seguidas, sofreram mais golos naquele jogo do que o que já tinham sofrido. Era uma história bonita. Por acaso eu estava a ler uma coisa engraçada sobre eles, que eles mudam de capitão de jogo para jogo. Olha, então tem que nunca mais ter este capitão que eles mudam, porque supostamente num post que um dos jogadores fez, um dos capitães, a explicar isso. Um dos capitães, um dos muitos. Um dos muitos capitães, sim, um deles, a dizer que há muitos líderes dentro daquela equipe e vão adaptando consoante a situação. Se calhar ali adaptaram mal. Não sei, ou então correu bem e do ponto de vista de capitão, mas para o resto... Olhando para esse jogo, eu sei que já foi quase uma semana, mas era incontornável não falar dele. Eu tenho poucas memórias, mesmo o jogo com o City, mesmo o jogo com o PSG, de uma exibição tão perfeita do Sporting em todos os aspectos, porque a vitória contra o PSG nesta temporada foi uma vitória diferente. Tivemos que sofrer, esforço, sofrimento. Claro. Mesmo a vitória com o City, também, alguma sorte, claro. Como tudo. A vitória com o City também relativamente semelhante, ainda que com Gyökeres as coisas mascaravam porque tu conseguias esticar o jogo. Neste jogo, a forma como eles tiveram um lance perigoso, talvez. Me lembro. Sim. Não haverá muitas exibições na era Rui Borges tão perfeitas com adversários com valia. Obviamente, se pensarmos num Sporting Aves ou o 6-0, claro que foi melhor, não é? Mas com um adversário que tivesse capacidade para responder. Acho que eles reagiram só ali no início da segunda parte. Exatamente. Tem um lance, mas logo a seguir nós temos logo uma grande oportunidade e acabou. E continuamos no massacre. Eu temi a certa altura que nos fosse faltar as pernas. Eu só tive receio. Há ali um momento que eu achava, e eu estava a ver o jogo e depois lembro dos tweets que fiz, lembro-me, e como faço sempre quando estou a ver o jogo, um deles lembro-me, a certa altura, quando chegamos ao 2-0, eu tweetava a dizer, bem, parece que agora vem aí o mais difícil, que era chegar ao terceiro, que não foi rápido, e depois quando estava no terceiro, e já não disse, aí já pensei para mim,
foi quando estava 3-0, eu tive algum receio que num daqueles lances de bola para a área, e houve ali um no final, que eles mandassem lá, sei lá, e acontecesse um infortúnio e a bola fosse parada dentro da nossa baliza, e de repente uma exibição que dava perfeitamente para resolver, até porque nós podíamos ter ganho nos 90 minutos com o remate ao poste do Nuno Santos, mas a verdade foi o único. Mas depois olhei assim, pá, mas eles realmente... Eles estão completamente à toa. Eles não estão. E via-se as imagens no prolongamento já do banco, dos jogadores olharem uns para os outros. O que é que nos está a acontecer? Isto não vai sair daqui. E portanto percebia-se perfeitamente que o Sporting ia... Então quando entramos num prolongamento com 3-0, ok, e quando marcamos o 4, pronto, dava para tudo. E eu acho que, há bocado dizia, dos 50 anos que me lembro de ser sportinguista, eu não me lembro de uma vitória. Eu acho que esta vitória fica ao nível... Eu no dia anterior tinha falado com o meu avô, que já falei aqui várias vezes, ele tem 90 anos e ele lembra-se dessa vitória contra o Manchester United, e ele dizia-me, entre outras coisas, que não acreditava nada e que não estávamos a jogar nada, e aquela coisa de que depois do primeiro jogo o que é que nós vamos fazer, e eu dizia-lhe, pá, não, sinceramente eu acho que amanhã vamos ter outro jogo diferente, eu acho que amanhã temos uma possibilidade de nos qualificar, vamos ver o que é que vai dar. Pronto, e depois no final ele ligou-me todo contente e a comparar realmente... que não se lembrava de uma vitória tão épica, era preciso recuar. E eu acho que é aquilo que nós, infelizmente, temos muito pouco. As pessoas falam, eu depois fui comparar porque eu não tinha a certeza. Pá, nós temos 2 idas aos quartos finais da principal competição de nível de clubes europeus. O Porto tem 8 ou 9, já não me recordo. O Benfica tem 16 ou 17. Mas a verdade é isto que nós queremos. Há bocado estávamos a falar em off e eu tinha feito o tweet de tarde do possível calendário. Vamos ao Arsenal no dia 15. Pá, é isso que nós queremos. Vamos ao Arsenal, recebemos o Benfica, vamos ao Porto para a taça e 3 competições. É o que nós queremos, isto é o que nós queremos todos. Eu não quero estar como o Benfica, dar um exemplo como o Benfica, que o Benfica faz lembrar um bocadinho o Sporting antes destes últimos anos de Ruben Amorim, e eu não é isso que eu quero isto. Claro que não quero com as lesões, mas isso já é outro caso. Olhando para... olhando, 2 coisas que eu queria falar. Primeiro, olhando a este novo formato da Liga dos Campeões, tem ainda mais relevo o chegar a esta fase. Por uma razão que vai ser muito difícil às equipas portuguesas os apuramentos diretos. Acho que vai ter que ser uma época como o Sporting teve, realmente especial, onde realmente o calendário é favorável, entre aspas, e conseguir o Sporting fazer o brilharete do jogo do Paris Saint-Germain. Porque vai ser muito difícil, porque... Tens de fazer uma campanha brilhante. Perfeita em casa, foi o que fizeram. Exatamente. E depois ter ali um bocadinho de sorte nos jogos fora. Exatamente, porque mesmo se só ganhares os jogos todos em casa, não chega. Claro. E portanto, acho que só isso já tem relevo. O Sporting deve ser apurado direto. O chegar aos quartos de final tem ainda mais. O Sporting não teve que jogar o play-off, portanto, tem essa benesse. Eu acho que vai ser muito difícil às equipas portuguesas nos próximos anos apurarem-se no play-off, porque vão cair, eu diria que 90% dos apuramentos das equipas portuguesas na Liga dos Campeões vão ser no play-off, passarem o play-off, depois passarem os resultados final. É preciso ter um bocado de sorte no sorteio, porque nunca se sabe o que é que está do outro lado. Pode calhar o Real Madrid. Exato, que é só aquela besta negra do City que nos últimos 6 anos perdeu 5 vezes contra eles e ninguém contava, se calhar. Foi a fava ao Benfica, não é? Claro, podia ter calhado com o Bodo Glimt ou com o Real Madrid. Calhou com o Real Madrid. Era isso, era Bodo Glimt. Era o Real Madrid... Ou o City, não. Sim, é o City e o Sporting que estavam à espera. Real Madrid ou Bodo? Pois, mas o Benfica poderia ter jogado ou com o Bodo ou com o Real. Já não me recordo, mas calhou. Não, talvez. Já não me recordo agora. Não, acho que era Inter. Não, era o Inter. Acho que era o Inter. O Bodo Glimt é que joga com o Inter. Exatamente, era o Inter. Mas se calhar até tinha sido melhor, se calhar as tantas, não sei. Para mim está perfeito. Independentemente do que aconteceu, está perfeito. Sim, claro. Dizer isto, portanto, esta campanha já é, obviamente, a nossa melhor campanha mesmo, era moderna. Segue-se agora o Arsenal. Eu sei que muitas pessoas estão-se a agarrar à eliminatória que há uns anos na Liga Europa. Sim, acho que é um Arsenal completamente diferente. Mas também é um Arsenal que perde, não tem perdeu, claro, contra um City que é capaz do melhor e do pior. Não veja-se o campeonato, acho que acontecem coisas que às vezes não estariam à espera, mas depois são capazes de ganhar esta taça da Liga. Acho que vai ser um jogo completamente diferente e acho que, eu sei que as pessoas se agarram a essa, mas não se esqueçam, também se podem agarrar ao 5 que já levamos em casa e portanto acho que temos de ter aqui, eu preferia ao contrário, como acho que toda a gente preferia, mas acho que temos de ter aqui, acho acima de tudo, mais uma vez,
Pá, não vale a pena virem com comentadores dessa praça fora dizer que já estamos eliminados e o favoritismo é deles, parece-me claro, mas eu não vejo aqui que não possamos discutir a eliminatória. Dirias que será uma eliminatória mais à imagem do que foi, por exemplo, a vitória com o Paris Saint-Germain, ou seja, nós com muito mais... Eu acho que vamos sofrer, sofrimento, eu acho que vamos ter outra vez sofrimento, porque é o normal. Mas repara, o que é o sofrimento? Há sofrimentos e sofrimentos, quer dizer, já sabemos que à partida é suposto eles terem uma equipa melhor que a nossa, pelo investimento, por estarem a ser líderes da Premier League, que é só uma das... Porque nos levaram um melhor jogador. Porque nos levaram um melhor jogador, felizmente substituímos-lo por outro, de enorme qualidade, mas a verdade é que eu acho que são equipas completamente diferentes. Acho que esta é mais forte, esta tem outra capacidade. Epá, mas não há nada que nos... Da mesma forma que já este ano fizemos um bom jogo, com alguma sorte, e ganhámos ao Paris Saint-Germain, também já fizemos um bom jogo e perdemos 3-1 com o Bayern de Munique e também tínhamos deixado uma boa imagem. Acho que podemos disputar. Agora eles são favoritos. Dirias que será uma eliminatória mais até para Luís Guilherme, ou seja, jogarias com dois extremos mais velocistas ou ter um bocadinho mais bola e aí associando o Pote, Trincão? Acho que aqui ter mais bola vai ser difícil. Vai ser difícil, não é? É a velha história. Eu acho que vai acontecer como o Paris Saint-Germain, acho que vais ter que aproveitar as oportunidades, estender o jogo, apanhá-los em contrapé. Acho que vai ser um bocadinho como aconteceu com o Paris Saint-Germain, a não ser que eles venham cá com outra coisa completamente diferente, que eu não me acredito, sinceramente, até porque eles têm ali uma margem que ganharam ali para o campeonato, portanto eles estão bem. Obviamente que não querem facilitar no campeonato porque querem ser campeões após 20 e tal anos, ou lá quanto é que é. Agora, vai depender do que é que nós vamos fazer na primeira volta. Se chegamos aqui, acontece uma daquelas catástrofes que já nos aconteceu 3 ou 4 vezes em Alvalade, levarmos 5, se calhar na segunda volta mandamos os miúdos. Outra vez que levámos 5 era o João Pereira. E foi já levámos com o City, já levámos com o Ajax também, o 5-2, que eu também fui, também estava lá, o City também estava lá, o Arsenal também estava lá. Tens noção que essa derrota com o já Ajax... Já com o Bayern Munique, com a Roma... Essa derrota com o Ajax, tu vais compreender o que eu vou dizer, foi o que destruiu o Manchester United. Pois porque ele depois... Ten Hag, Antony, foi tudo para lá. Depois foi tudo para lá. Mas agora, eu acho que há capacidade para discutir. E olha, porque não? Porque não? Temos que continuar a sonhar, como é claro, óbvio. Claro que sim. Depois, se passássemos, ou quando passarmos, Barcelona ou Atlético de Madrid. Acho que vai ser Barcelona. Pode ser que seja o Atlético. Se for o Atlético... É 50-50. Era aí, acho que era 50-50. Se for o Barcelona tem um problema. É que num dia assim, aquela máquina goleadora faz o que fez ao Newcastle, tanto faz como fez na primeira parte, que só marca mesmo a terminar na primeira parte, num penalti mesmo aos 46 ou 47, como depois na segunda parte dá 4-0 e faz o 7-2, ou lá quanto é que foi. Muito bem. Olha, vamos ver então que... Bilhetes para o Alvalade que já estão à venda já agora. O que é para o Arsenal? Ou seja, o Arsenal, o bilhete está incluído na Gamebox, quem tem a Gamebox Full. Hoje já estão à venda os bilhetes para quem tem a Gamebox National, tem prioridade, começaram a receber os SMS hoje tarde. Ficam já avisados que são os bilhetes mais caros sempre. Acho que vamos para recorde de bilheteira em Alvalade, porque para sócios o bilhete mais barato na bancada superior sul é 30 euros, depois há 39 e nas centrais A em baixo é 79. Enfim, é o que 79 euros. Para quem já pagou a Gamebox. Como diziam há bocado, estava a ler os comentários de malta que comprou a Gamebox Full, nunca compensou tanto comprar a Gamebox Full, que tem os jogos todos incluídos, porque tem sido um fartote de jogos, 4 jogos na fase de grupos, Bodoglint, agora Arsenal, 6 joguinhos maravilhosos, o que não é nada mau. Mas fica-se essa nota que já estão, porque já há muita malta que quer comprar também bilhetes para ir ao balado. Vamos ver se as Gamebox National não esgotam aquilo, mas a seguir deve haver uns bilhetes para público. Imagino que ainda devem ser mais caros, porque isto é preço que eles chamam Early Lion. Mas pronto, acho que estamos a fazer receita. Isso, o Sporting, com um bocadinho de jeito, bem, se o Sporting se qualificasse, passaria os 100 milhões de euros de valor que levaria nesta Liga dos Campeões, o que é uma coisa absolutamente... Íamos buscar o Jóqueras outra vez? Para suplente. Para jogar os dois? Para jogar os dois. Não, mas não deixa de ser. Será que é aquela decisão do Diogo Costa ou... isso. Ou César, está para ir buscar o gajo? Não? Não, caramba, não sei. Não tem cláusula de rescisão? Pronto. 90? Olha, 90. 90. Deixa-nos passar o Arsenal que a gente liga para ali. Muito bem, muito bem. E por ele estar lesionado, não fica mais barato? Exato. Isto agora é recorrente, ó César. Uma vez que tens essa lesão, nunca mais. Agora. Olha, a seguir essa vitória brilhante, de um desgaste incrível, e deixa-me só dizer isto. Nós criticamos muito o Fresneda. Questionamos muito o Fresneda.
o homem em 2 jogos correu quase 30 km, ou mais de 30 km. Pode ter debilidades técnicas que tem certamente, mas já ninguém consegue não adorar, ou já ninguém consegue não reconhecer o mérito dele. Ele faz um jogo estonteante. Ele, não há ninguém que tenha jogado mal contra o Bodo Glimt. Acho que é difícil. Acho que o único, coitado, que não foi o Faé, que pouco. O Faé jogou, agora estava aqui. Porque ontem entrou no prolongamento. Ontem é que não entrou. E portanto, enfim. Entrou quando o Luís Soares já não conseguia andar. Entrou quando o Luís Soares estava completamente morto. Que ainda bem que recuperamos, não ter jogos ajudou bastante. Há uma coisa que é. Eu estava com medo deste jogo com o Alverca. Não que o Sporting não fosse superior ao Alverca, mas porque o Alverca tem uma capacidade de ter bola que normalmente não vemos nas equipas da metade baixa lá. E eu estava com algum medo que se o Sporting não conseguisse rapidamente impor o seu jogo, porque é muito diferente tu descansares ou gerires com bola e gerires sem bola. E o Alverca até começa a pressionar o Sporting alto, até começa a ter um bocadinho de bola, e eu estava com algum medo que o Sporting não se fosse conseguir impor e que aí a vertente física pudesse pesar muito. O Alverca não se conseguiu impor. Porque o Sporting depois Pinheiro conseguiu. Jogou alto, aquilo era um Pinheiro para aí de 2 metros. O Maresi? Não, o João Pinheiro. Estava mesmo a referir ao árbitro, jogou na pressão alta. Não, brincadeiras à parte, obviamente. Aliás, o Sporting trema ali um bocadinho a seguir a 1-0 e eu acho que é coincidente com 2 coisas, a reação do Alverca e também a lesão que pareceu-me nas imagens que até afetou-se um pouco a equipa, não é? De repente sentes um jogador a ir, há aquela imagem absolutamente fantástica do Morita e dar-lhe um beijo na cabeça quando é substituído. A equipa sofre ali um bocadinho, mas rapidamente eu acho que este jogo era muito perigoso. Eu não vou muito com a ideia da ressaca europeia, acho que não é uma questão real. A questão física é uma questão real. O Sporting fez talvez a exibição mais exigente fisicamente contra o Bodo Glimt. Porque não era só a questão da recuperação, era o estar 90 minutos, ou neste caso 120, em cima do adversário. O Sporting esteve, até fazer o 5-0, o Sporting esteve sempre em cima. Sempre com movimentações, sempre a controlar a profundidade. Portanto, eu estava com algum medo que o Sporting não conseguisse impor. Felizmente, rapidamente conseguiu impor. Eu diria que ao final de 10, 15 minutos o Sporting já estava a mandar o jogo e depois vem o primeiro golo, o Pote muito bem de regresso às boas exibições, grande jogo. E portanto, porque eu notei que, por exemplo, o Luís Soares estava com um bocadinho mais de demora na reação. É verdade que no caso do Luís Soares está demora na reação e depois mete aquela bola ali na gaveta, mas é o que remate, é. Mas era um jogo perigoso, felizmente o Sporting ganha bem. E queria-te fazer esta pergunta, que é: eu acho que há uma grande diferença do Sporting de agora para o Sporting do mês de janeiro, mês de dezembro, que é Morita. Morita está diferente. Que depois o Morita traz um equilíbrio diferente, permite ao Yulman jogar muito mais na pressão alta. Mas depois o Morita tem uma coisa muito boa, que é, de todos os médios que o Sporting tem, incluo aqui Bragança, é o jogador que mais consegue encontrar espaços em locais que não são o dele. O primeiro gol do Sporting é uma penetração dele pela esquerda. Exatamente. Nuno Santos serve-lhe, ele cruza, a bola sobra para o Pote. Aliás, ele estava muito próximo do Nuno Santos, né? e em espaços que muitas vezes não é fácil, como tu dizes, e ele aparece aí, coloca a bola no Nuno Santos, apareceu várias vezes lá, havia vezes que ele até dizia aos companheiros, quase com calma, eu estou a ver. A subida de forma de Morita, voltamos a ter o Morita que já conhecíamos e que noutros... E que este Morita em forma é o melhor que nós temos para acompanhar Yulman. Acho que houve ali uma altura permite ao Yulman andar a tapar lá na todo pressão lado alta. E a tapar e estar ali na frente. Mas a verdade é que a diferença para o mês de janeiro, como estavas a dizer, acho que é a subida do Morita, é a própria subida do Yulman, o Yulman também. Que ajuda a ter que obviamente. Porque, por exemplo, eu dando o exemplo do jogo com o Bodo Glimt, eu acho que se Morita tivesse jogado nesse jogo, o Sporting podia perder na mesma. Sim. Mas, por exemplo, não víamos o Yulman tão exposto. Porque o Yulman, apesar do Yulman ser um, entre aspas, trinco, o Yulman não é um 6. É um jogador que rapidamente se dá ao duelo, se disposiciona. E o Morita é muito inteligente porque compreende os momentos em que pode ir e os momentos em que não pode ir.
e quando o Yilmaz está à frente a pressionar, ou naquela circulação de bola que o Sporting gosta de fazer, que tem o Yilmaz quase como o pêndulo, o Morita percebe que tem que ficar atrás, porque se há um erro é ele que vai ter que recuperar. E depois também percebe quando é que pode subir para encontrar espaços como encontrou no lance do primeiro gol. E isto depois também é obviamente agudizado com o Pote de regresso, que o Sporting durante algum tempo andou a jogar com dois extremos mais puros, como era o Luís Guilherme e o Géni, dava mais largura, mas depois perdia associação. Certo. E com o Pote, aquele trincão, Pote, neste caso não foi o Maxi que estava castigado, mas depois também permite ao lateral subir muito mais. Tudo o dominó quando tem mais soluções. E se nós tivemos as soluções todas... E agora vem essa questão, que se tivéssemos as soluções todas... Ioannidis, aparentemente, não vai ficar mais umas semanas. Eu acho que Ioannidis, cá para mim, já nem regressa, sei lá. Nuno Santos, duas ou três semanas, segundo o que vinha hoje. Que anda a de regressar um dia. Um dia. O que é que temos mais? Mangas, também está agora Mangas regressou agora. Não, esse parece-me, claro, uma questão que é completamente diferente. Podemos arranjar as desculpas que quisermos e podemos dizer o que quisermos em relação a isso, mas se Rui Borges estiver à sua disposição os jogadores todos, certamente está mais próximo de conseguir os resultados que nós ambicionamos. Deixa-me só dizer uma coisa contra o Bodo-Glimt. Pelos vistos, nós aprendemos várias coisas contra o Bodo-Glimt. Uma que nós tínhamos falado aqui, pode ter sido a transmissão televisiva, mas o Rui Borges não teve tantas vezes no tablet, ou então a transmissão no tablet. Eu estou com isso porque eu acho genuinamente que ele passou muito mais tempo fora do banco do que o que normalmente sai, mas pode ser percepção minha. Mas depois fizemos uma coisa que devíamos ter feito em Braga, porque no final do prolongamento andamos a perder tempo. Andamos a ganhar cantos e ali da coisa. Bem, pelo menos aprenderam isso. O que... Se calhar já aprenderam, foi tarde para o campeonato. Foi tarde. E depois também, deixa-me dizer, porque eu nestas coisas gosto que acho que já o tinha dito aqui, se eu para aí há sei lá, 2 ou 3 meses, quando começamos aqui a gravar, achava que o Sporting praticava bom futebol e pratica. O Sporting é o terceiro clube dos 6 principais campeonatos com mais golos marcados, só atrás do Barcelona e do Bayern Munique. Para esses dois com muita diferença, o Sporting para aí 109, o Barcelona 120 e tal e o Bayern Munique 140 e tal. Mas o Bayern Munique já é aquela coisa que já temos visto, uma máquina goleadora este ano. Mas a verdade é que se eu aqui há uns meses achava que obviamente o Sporting jogava bem e não estava no primeiro lugar, e havia a certa altura, na minha opinião, havia mais problemas nossos em não conseguirmos estar no primeiro lugar do que na altura parecia-me isto. Neste momento eu não acho que tem que se acabar com essa ideia e se os sportinguistas têm que perceber uma coisa: o Porto está em primeiro lugar porque merece estar em primeiro lugar. O Porto tem sido a melhor equipa, é de longe a melhor equipa neste momento, consegue fazer uma rotação de jogadores fruto de um excelente mercado que vai buscar 3 ou 4 jogadores, o Mofi, o Polaco, ou lá como é que ele... Petuzewski, o Tiago e o Fofana. O Fofana, que é incrível. Só engraçado, o Fofana, ainda hoje estava a ver isso, o Fofana chega ao Porto e faz um golo decisivo contra o Sporting no seu primeiro jogo, é ele que faz 1-0. Braga. Em Braga é ele que faz o 2-1 neste último jogo, e é sobre ele que é causado um penalti. Podemos discutir se é penalti ou não, mas é penalti contra o Arouca. E portanto ele em 3 jogos é absolutamente decisivo. E portanto o Porto vence, especialmente nesta segunda volta, e especialmente desde janeiro, a partir do momento em que o mercado fechou, o Porto não só corre bem o mercado, uma boa ida ao mercado, como transforma completamente a sua equipa com capacidade para ir ao balado, como fez para a Taça de Portugal, perdeu 1-0, mas só levou 7 ou 8 titulares, nem levou todos, ou 6 ou 7, e consegue rodar a equipa, e conseguiu ir ao Stuttgart e ganhar, e consegue ontem ir a Braga e conseguiu vencer. Claro que nós também podemos nos queixar, perdemos os 4 pontos estúpidos contra o Braga, por 2 penaltis feitos no último minuto e porque não soubemos guardar a volta. O Porto ainda ontem, a partir do momento que marcou 2-1, o Braga, que terminou o jogo com 60 e não sei quantos % de posse de bola, mas praticamente a partir do gol do Porto não fez absolutamente mais nada. Portanto, eu gostava que ficasse claro, porque eu não tenho problema nenhum quando os adversários são melhores e merecem estar no primeiro lugar, como sempre disse, numa prova de regularidade, e que raramente falo das arbitragens. O Sporting está a fazer uma época melhor a nível pontual. Fazer uma boa época. E o Benfica também. Uma época que daria para ser campeão, se calhar o ano passado daria para ser campeão, se calhar para o ano, se fizermos a mesma época que este ano, não esqueçamos que o Porto faz uma primeira volta absolutamente espantosa. Se calhar para o ano, se o Sporting fizer o mesmo,
E claro, não deixando, o Porto tem melhores prestações do que nós tivemos contra os principais clubes, e isso já sabemos que foi onde nós falhamos mais. Sim. Agora, vamos ver. Eu acho que ontem o Sporting tinha que ter recuperado pontos para o Porto, não recuperou. O calendário está muito mais acessível para o Porto. Acho que dificilmente vamos lá chegar, mas de qualquer forma continuamos a acreditar sempre, pelo menos até ser matematicamente impossível. Muito bem. Outra coisa que queria falar contigo, duas coisas. Primeiro, já estávamos a contar que Rui Borges tivesse renovado e ele não renovou. É verdade. E agora eu achava mesmo que ele ia renovar. E a informação que me tinham passado é que já estava. E se calhar até já está e pode estar à espera de algum momento. Pode estar à espera desta pausa. Vamos ver. Mas fica esta nota. Outra coisa. E não vai ser agora durante a pausa das seleções que acho que vai acontecer alguma coisa, a não ser, mas acho estranho. Seria estranho. Pode ser uma altura mais propícia, não é? Eu acho que ele vai esperar pelo final, se calhar vamos ver pelo final do campeonato. Mas ficamos atentos a isto. Outra coisa, isto é mesmo genuíno, não estou aqui a criticar ou a lançar farpa. Eu não consigo, pela minha santa saúde, eu não consigo perceber qual é o drama do adiamento do jogo do Sporting. Eu não consigo compreender. Eu vou-te dizer, a minha teoria é que não havia drama nenhum, e isto vale o que vale, acho que qualquer clube faz. O que o Porto fez foi, passou a informação para determinados faladuras que andam nas televisões e coisas, lançaram isto a grande escala, nas televisões, isto passou, e agora anda-se a falar de uma coisa que os regulamentos não estão contra o Sporting, a Liga já esclareceu. Eu posso aceitar que custe ao Farioli não perceber porque é que o Sporting fez. Porque o Sporting fez porque podia fazê-lo. Deixa-me dizer, o único cenário onde eu consigo imaginar que o Porto pudesse sentir de alguma forma prejudicado era se o Futebol Clube do Porto tivesse feito exatamente o mesmo pedido que o Sporting e o Sporting Clube de Braga fizeram e que por alguma razão ele não tivesse sido aceito e foi aceito para os outros dois. E aí eu conseguia compreender, aceitou para eles, não aceitou para nós. Aparentemente não foi isso que aconteceu. E, portanto, eu não consigo compreender. É que depois, todos os argumentos que dão são todos facilmente claro, por isso desmontados. É que eu digo, isto veio de cima, é espalhado para as televisões, das televisões veio por aí para baixo, e armou-se aqui uma coisa que não tem discussão nenhuma. Acho que o maior problema nem é isto. O maior problema é marcar o jogo, que foi marcado para uma data que tem uma condição, que é se formos eliminados, porque era o que toda a gente sabia. Sim, eu até vou dizer mais, que é o argumento de, o Tondela se calhar já desceu. Ok, é um argumento legítimo, eu posso dar o argumento exatamente oposto, que é, como já desceram, até podem jogar muito mais descomplexados. Qual é que era o outro argumento que eu tinha visto? O descanso, não sei. O descanso é indiferente, porque o Sporting ia sempre jogar 3 dias e 3 dias. Aqui não há cenário nenhum. Mas há esse argumento, depois há o argumento do... Depois, por alguma razão, depois começaram a falar da questão do Palhinha, dos 5 amarelos. Não, depois vem com questões que não faz sentido nenhum. Regulamentares. E a questão regulamentar não há nada ali. Se nós queremos defender, o Bodoc Limpa adiou o jogo contra o Sporting. Desculpem, o campeonato. O campeonato está adiado, mas há montes de equipas que fazem isto. Não era isto que eu queria dizer. O Benfica, quando jogou na Liga dos Campeões contra o Fenerbahçe, o Fenerbahçe também adiou o seu jogo. Sim. O Braga também adiou o seu jogo. Até o Estoril e o Santa Clara, neste caso o Santa Clara, adiou o seu jogo. Portanto, se nós queremos defender as equipas portuguesas nas competições europeias, onde é que está aqui o drama do Sporting jogar com o Tondela? É um não assunto. Eu juro que eu não consigo compreender. Que, mais uma vez, eu acho que só foi para gerar confusão. Não há interesse nenhum. Não sei o que é que ganharam com isto. Não ganharam absolutamente nada. É um assunto que não é sério, não percebo. Só deu para o Farioli mandar para cá mandar umas bocas. O Rui Borges depois também respondeu dentro daquilo que seria normal. Mas não serve para nada, não serve para nada, sinceramente. Uma coisa, se isto tivesse começado pelo Benfica, eu compreendia. A época está a correr mal, é preciso criar barulho, preciso nublar o que está a acontecer. O Benfica até está, o Benfica depende de si para chegar ao segundo lugar e, portanto, tem diretamente a ver com o Sporting. Compreendia, obviamente não concordava, mas compreendia. Ser o Futebol Clube do Porto, que está a fazer uma época que ainda há 10 minutos dissemos, brilhante, claro, e vão ser campeões em princípio, claro. Esperemos que não, mas vão ser campeões, e justamente criarem esta situação para, no fundo, criar aqui nebulosidade sobre o campeonato que eles vão ganhar é muito estranho. Eu não consigo compreender. E digo-te já que, obviamente,
há aqui uma questão que para mim me parece importante, que é, não se acaba com isto porque não se quer, porque a Liga já podia ter acabado com esta palhaçada de se poderem dizer, e isto é válido para qualquer treinador, presidente, diz o que se quer, dizem o que querem, põem em causa tudo e todos. A Liga depois também não ajuda, tem um jogo contra o Santa Clara, as pessoas querem marcar os bilhetes, querem, nem sabem, mas pronto, tirando isso. Mas ainda foi a semana passada que o Igor Tudor em Inglaterra fez umas declarações sobre o adversário e sobre o árbitro, não sei o que mais. E, pá, a Federação no dia a seguir chamou logo lá ao meu amigo. Vamos aqui, então diz lá o que é. Pai, não há hipótese, tu não podes querer vender o teu produto e tratá-lo bem e depois teres aqui criadas suspeições e mandar umas bocas, umas lá e só comunicados. Porquê? Porque, claro que eu percebo porque é que eles querem porque isto depois ajuda, claro, de certa forma um bocado à comunicação social também, à associação no sentido... Não é? A forma como eu estou a dizer, não é? O 00 também é um órgão de comunicação social, mas no sentido, obviamente, daqueles principais que ganham com isto. Mas a Liga aqui, pá, nem deveria de ser permitido. Nós não ganhamos nada em ter presidentes a mandarem-se comunicados uns aos outros, era acabar com isso tudo de uma forma total, que a coisa mudava logo, pá, porque eu acho que isto foi, pá, tirou-se cá para fora de uma coisa que tu estás a dizer. Qual é a lógica de atirares uma coisa? Tu que estás em primeiro lugar, estás a dominar o campeonato, estás ali calmamente, para que é que tu vais a ter? Tu queres estar sossegadinho, é estar a fazer o teu jogo como fizeste ontem, acaba, ganhaste, estás ali sossegadinho e estás à espera de ver o que é que vai acontecer e não és tu que tens de estar preocupado em tentar recuperar. Era isso, por isso é que eu achava, se fosse o Benfica eu compreendia, sinceramente, mas deixa-me alguma pena que o Porto nestes últimos meses, especialmente esta época, tenha enverdado por este caminho de tudo o que mexe dispara, tudo o que é comunicado, é isto, é aquilo, depois do Benfica, por alguma razão depois lançou um comunicado a pedir esclarecimentos sobre porque é que o Porto não foi penalizado por causa da história dos e-mails. Depois foram fazer queixa do Suárez. É uma confusão. E depois o Porto saiu o acórdão agora, esta tarde, ainda por cima foi parcial. Falta a parte do gesto. A parte do gesto fora do quarto disso. Agora vai ao Conselho de Disciplina. Suspendam, castiguem o Sporting por causa do Palhinha, que há 4 anos. Se quiserem podem mudar as regras e as leis, elas existem. A do Palhinha todas as épocas foi aproveitado um aspecto legal. Mas a do Palhinha foi aproveitado um aspecto legal, percebo, é triste. Eu percebo, mas eu não gosto desses eu também, mas repara, eu a do Palhinha, claro que sim, eu percebo isso, e se me disseres assim, se eu gosto, não, mas o problema é que nós também temos que usar as mesmas armas que usam contra nós, e eu acho que é mais nesse sentido. Eu percebo. Agora, pronto, não interessa, a questão do Palhinha já foi há 4 anos. Já foi há 4 anos. Já foi há 4 anos. O Sporting vai terminar, eu acho, não tenho a certeza, mas eu acho que o Sporting vai terminar o campeonato com 34 jogos. Não, vai terminar o campeonato com 34 jogos. Isso de certeza. E o Tondela acho que também terminará com 34 jogos. E o Porto eu acho que também terminará com 34 jogos. Portanto, aí estamos todos... acho que não há nenhum que vai aí terminar. Estamos todos de acordo. Não, juro, não é mesmo literalmente, eu não consigo perceber a polémica do jogo do Sporting adiado. Os clubes da Premier League fazem isto. Fico mais triste porque fui ver os preços da final da Liga dos Campeões em Budapeste, ainda não estão à venda, mas fui ver os pacotes de hospitalidade que eles têm à venda e pá, fiquei muito triste com os valores que eles estavam 600? A pedir. 600, 6 mil, 6 mil? Sim, só estão à venda ainda os pacotes de premium com um jantar e não sei o que mais, e podes entrar 3 horas antes. E fui ver qual era o mais barato, já está esgotado, mas o mais barato neste momento era 6 mil por pessoa. Eu se pagasse 6 mil, também, obviamente 6 mil euros para mim se pagasse era porque tinhas muito dinheiro, mas independentemente de se tivesse ou não, eu se pagasse 6 mil euros para ver um jogo de futebol, eles tinham que me deixar jogar. Eles tinham que me deixar jogar. 6 mil euros, meu. Estás maluco. Eu tinha que jogar a bola, mas tinham que me deixar fazer qualquer coisa. Tinha que partir lá qualquer coisa. Exato. Tinha que partir lá uma bandeira. Alguma coisa tinha lá que fazer. Mas pronto. Portanto, mas já estás a ver isso, não é? Já estava a ver. Por curiosidade fui ver, até porque já estavam a vender os bilhetes para a final da Liga Europa, que eu não me admirava nada que tivéssemos aí uma brincadeira. A eliminação do Lyon pode ter beneficiado o Braga. Claro que pode acontecer, já sabemos. Mas há uma coisa. Aliás, não tem o Nottingham Forest, foi ganhar a 3-0 a casa do Tottenham, que não quer dizer que o Tottenham seja exemplo para ninguém este ano, mas a verdade... Empurrou o West Ham para trás. Aquela luta vai ser espetacular, a luta da descida entre Tottenham, West Ham, Nottingham Forest. São só esses.
Os outros já estão um Bem, bocadinho. mas vai ser espetacular. Pelo Vai. menos esses 3 vai ser espetacular. E na jornada passada, para quem não viu, na jornada passada, não tem nada a ver com o que estamos a falar, mas na jornada passada, agora ontem, Sim, ontem. jogou Tottenham e Nottingham e o West Ham Aston Villa. Estavam os dois ao mesmo tempo. E eu estava a ver os dois jogos porque finalmente dá para fazer o multiview. Multiview, é verdade. E estava a ver os dois e pronto. Mas isso para dizer, era por causa da Liga mas já sei porque Europa. é que eu Era ia por causa dizer. que eu estava a dizer da Liga Europa. Era só por isso. Só dizer isto, era importante porque o segundo lugar, Sim. o Sporting quer ficar em primeiro, mas a maior Claro. probabilidade é ficar em segundo. E a forma do segundo lugar em Portugal ser entrada direta na Champions tem que ser uma equipa que ganha a Liga Europa, que já esteja apurada para a Liga dos Campeões via campeonato. E era por isso que a certa altura se começou a dizer que era quase certo, porque o Lyon estava do lado oposto ao Porto, era o grande favorito a fazer. E o Aston Villa, uma altura que também estava, só começou a cair. Não, mas o Aston Villa está em quarto. Sim, mas e é uma altura que estava ali sim, no terceiro mas aproveitou agora porque o Arsenal sim, e o Arsenal, o Liverpool e o Chelsea perderam e eles ganharam. E não estavam a contar que o Manchester tivesse tão bom, se calhar. É verdade, não é verdade. mas o Aston Villa, mas aí não há grandes problemas porque a maioria das equipas que estão deste lado estão. Está o Aston Villa e está o Porto. Pois está. Do outro lado é que já é, porque está o Celta de Vigo, está o Betis, está o Braga e haverá mais alguém certamente que eu me estou a esquecer. Friburgo, exatamente. Estas equipas não estão. Portanto, era importante que quem ganhasse a Liga Europa já estivesse na Liga dos Campeões, porque o segundo lugar aí entraria direto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Muito bem, vamos. Portanto, o Rui Borges já falámos, questão do adiamento já falámos. Vamos a. Queres ir à memória ou à figura? Vamos à. A minha figura é um bocadinho memória. Não, a tua figura. A tua figura. Eu o que é? Minha memória. Tu é memória? Sim. Então vamos à memória, César. Sim, bota aí, sim. brita nisso. A minha também podia ser quase figura, mas é memória, sim. De uma coisa? Sim, a Juventude Leonina fez ontem 50 anos. Não fez ontem, fez agora. Por acaso nem sei a data certa, agora estou aqui, sei que mas ontem já dizer. fizeram questão de mostrar isso no estádio em Alverca com a pirotecnia e o festejo dos 50 anos e portanto parece-me mais que justo falar aqui. Eu bem sei que estamos numa daquelas fases. Foi na quinta-feira. Foi na quinta-feira? Pronto, quinta-feira. Meia-noite de quinta. Meia-noite, pronto. Portanto, já sei que estamos naquela fase em que falar de claques é logo visto como quase uma afronte à direção ou alguma coisa mais. Não há aqui... Não é? Eu peço já desculpa ao Igor, porque o Igor tem levado com comentários no YouTube à minha custa. Pá, sim, tu levas por arrasto às vezes ali. Vai lá a malta que quer falar de mim, mas põe tudo no pacote. Muito bem. E eu às vezes até fico espantado se as pessoas ouvem mesmo, porque basta ouvir-nos, às vezes não concordamos com tudo, ainda bem, mal era. Mas a minha referência aqui é óbvia. A Juventude Leonina faz parte de um... Eu nunca fiz parte de nenhuma das claques, apenas gosto de ver os jogos normalmente onde eles estão porque estou de pé e estou à vontade e gosto de estar ali, gosto de sentir aquele ambiente. Sou muito a favor da pirotecnia dentro de algumas regras, já escrevi muitas vezes sobre isso, mas não deixo de referenciar como memória os 50 anos da Juventude Leonina, como poderia referir o diretivo, a Brigada ou a Torcida Verde, cada um com os seus ideais. Não quer dizer que seja a favor de tudo que é feito pelos grupos organizados, claro que não, já o disse aqui várias vezes, há muitos problemas que os grupos organizados também têm que precisavam de muitas vezes ser resolvidos, mas não deixo de referenciar esse momento, até porque hoje em dia é fácil, eu tenho falado com muita gente, hoje em dia nós temos um problema que é difícil arranjar bilhetes para um jogo, não é? Ainda agora a Alverca, se viram as pessoas, não passou, acho que nem passou do primeiro critério, não sei se chegou a ir à Gamebox 21 anos, acho que ficou na 22 anos, nos lugares de Leões de 22 anos, mas a verdade é que cada vez mais é difícil, mas é só recuar 5 ou 6 anos e era muito fácil arranjar bilhetes para o Sporting porque não estava lá ninguém, estavam muito poucos e os grupos organizados nesse aspecto lá vão mantendo a sua presença e portanto fica aqui a minha referência aos 50 anos da Juventude Leonina. Eu não tenho total certeza do que vou dizer e certamente vamos ter um comentário no YouTube a dizer que isto está mal, mas aparentemente a Juveléu é a claque mais antiga do futebol português. Eu penso que sim. Fundada a 17 de março de 1976. César, vai lá ver o que é que se passa. A minha progenitora, a minha filha deve estar aí.
Diz para não baterem na porta. Não, por ela favor. deve querer entrar, não consegue entrar e, portanto, ou então está a jogar futebol lá fora. É muito provável. O que não O é, que não é mal mau, todo, não mas é mau. também está. Portanto, fundadores João e Gonçalo Rocha. Exatamente, os E, filhos exatamente, os filhos, dos filhos João do Rocha. famoso presidente João Rocha. E portanto, atenção, mal, posso estar a enganar, mas a criação abriu caminho para o surgimento de outros grupos como os Diabos Vermelhos e posteriormente os Super Dragões. Portanto, parabéns à Juveléu. Ainda tenho lá o saudoso CD da Juveléu, só eu Tantos sei problemas porque não depois fico em também trouxe, casa. mas sim, Agora não verdade. tenho o sítio onde ler o CD, o que é triste para a minha vida. Eu tinha uma Engraçado pequena dizeres aparelhagem, isso. já O não meu pai no funciona. início, o ano passado, a certa altura ligou-me. Acho que ainda vendem aparelhagem. Eu vendo. É que eu tenho aqui tantos CDs, aí fui comprar uma aparelhagem para ler isso eu também. tenho os giradiscos a funcionar, não Eu tenho também leitor de CDs. Também eu. Tenho giradiscos e não tenho leitor de CDs. Portanto, não consigo ouvir o CD da Juveléu, Mas pode só pôr eu no sei Spotify, porque não fica em pões no casa. Spotify, claro. isso, É o problema. O Spotify, ou Tidal, ou outra Spotify, coisa dá qualquer. tudo. Passa publicidade. Só eu sei porque não fica em casa. Um grande abraço à malta da Juveléu, 50 anos. E há uma coisa que é preciso realçar, e acontece nos Diabos, e acontece nos Super Dragões. Nós estamos a falar de grupos que têm, sei lá, 4 mil, 5 mil membros, não é? E tal como Portugal tem 10 milhões e há uma percentagem de portugueses que são maus portugueses, Há outros que há também uma são percentagem, nas- provavelmente a são mesma nos- percentagem dentro da Juveléu e das Claques e dos Super Dragões Tem e dos esse. Diabos, que também são más pessoas e não podemos contaminar os bons pelos maus, ainda que por vezes Claro. se crie mau nome, é algo que não é o caso. Muito bem, vamos à minha memória. Desculpa. Que a minha figura é no fundo uma memória. Pois. Porque hoje, exatamente hoje, 23, hoje é 23, não estou enganado, não? É 23. 23. Faz hoje 14 anos, exatamente 14 anos, que, vou já dizer este nome, vão já para os comentários arranjar, mas faz hoje 14 anos que Bruno Carvalho ganhou as eleições pela primeira Já vez. foste. Já, Não, mas não já é... vai levar com 3 comentários. Não, isso é sério, mas não é isso, mas não é essa a minha figura. A minha figura é José Roquete. Eu sei. E porquê que é José Roquete? Porque esta data, do 23 de março, tem duas conotações, que é a eleição de Bruno Carvalho e o fim do projeto Roquete. Certo. Porque acabou com a saída, ou com a não entrada de José Couceiro e com a saída do Godinho Lopes, que era no fundo o resquício do projeto Roquete. O projeto Roquete, que foi importante para o Sporting em várias coisas. E para o futebol nacional. E para o futebol, foi no fundo o motor da criação das SADs, a academia, Sim, todo o modelo económico. que conhecemos agora, mas toda a infraestrutura que havia de Sporting, não é? Que o Alvalax e aí... O princípio sempre foi bom. Exatamente. Eu tenho aqui alguns dados. O projeto Roquete foi criado, obviamente, pelo José Roquete, neto, né, Sim, de do quem? Alterman Rock. Ai, agora falta. Não, trisneto. Já não sei se é neto. Não, neto não. Como é que é? Trisneto. Trineto. Agora de cor apanhaste-me, mas neto não pode ser. Pois, não pode ser. Eu acho que é trineto. Já te confirmo, mas podes ir dizendo os outros nomes, os números. Sim, e portanto, foi criado... As figuras assim de Está aqui, cor. está aqui. Não, já tenho aqui. Portanto, o parentesco Que é é neto de José Alvalade. José Alvalade, Exatamente. pois, Neto, ele não é... Não, pois, não podia ser Tasneto, que é muito Sim, tempo. já de lado não podia ser. E, portanto, isto começa bem cedo, começa quando entra Santana Lopes, porque apesar de ter sido criado por José Roquete, José Roquete nunca foi, ou pelo menos numa primeira fase, nunca quis ser presidente do Sporting por causa da visibilidade. Então ele era candidato ao Conselho Fiscal. Não era o presidente era Santana Lopes. Depois o Santana Lopes sai, entra o José Roquete, é campeão nacional, portanto parecia que tudo estava a correr bem no projeto. O Sporting termina o jejum dos 18 anos, começa o projeto da academia, que faz obviamente a criação da SAD e tudo parecia que estava mais ou menos. Sempre foi uma ideia de que a expressão até era: não podemos deixar que a saúde financeira do Sporting esteja ligada a se a bola bate na barra ou não. Ou seja, a ideia era tornar o Sporting uma empresa que vivesse sem os resultados desportivos, onde os resultados desportivos eram
no fundo, a cereja no topo do bolo, que é no fundo o que vemos agora, não é? Portanto, tudo parecia que estava a correr bem. Depois José Roquete, eu nunca percebi muito bem o que é que aconteceu, e se calhar podes-me ajudar, eu na altura era criança, não? Porque é que o José Roquete sai em 2000 depois de ser campeão? Não sei se há alguma explicação concreta, eu já não estive a procurar, não encontrei. José Roquete então sai, e depois seguiu-se, e o Pedro já várias vezes falou disto, das sucessões, não era? Sai José Roquete, entra Dias da Cunha, sai Dias da Cunha, entra Soares Franco, sai Soares Franco, entra José Eduardo Tencourt, depois entra Godinho, e depois a candidatura de José Conceiro era no fundo... era José Conceiro, era Peiroteu, não? Era, exatamente. Até deu jeito de dizer esse nome. Mas então, terminou ali. E só em termos globais, depois houve uma auditoria a esse projeto, não é? Uma auditoria feita em 2015, ou pelo menos publicada em 2015. O Sporting, quando começa o projeto Roquete, 31 de dezembro de 1994, os capitais próprios do Sporting rondavam os 18,7 milhões de euros e o passivo eram de 25 milhões de euros, mais coisa, menos coisa. No final da era de Godinho Lopes, quando Godinho Lopes sai, estes números são, os capitais eram de 312 milhões de euros negativos. E o passivo eram 487 milhões de euros. Sim, o problema aí é que o Sporting atualmente tem um passivo de 520 milhões, mas tem ativos. Mas tem os ativos, e tem equipa, e tem resultados. Sim, e passou por várias fases, não é? Todos os presidentes... É engraçado porque o Santana Lopes é eleito, portanto é o presidente do Roquete, e o Santana Lopes, depois de ser eleito presidente, ou de ficar em 1995, logo assim conquista a Taça de Portugal, que eu fui ver, conquista contra o Marítimo, eu fui ver, foi a minha primeira ida ao Jamor, e depois, eu não tenho bem presente em que altura foi, mas lembro perfeitamente de ir à Expo Nor, e era uma quantidade de gente para receber o Santana Lopes ali na Expo Nor no Porto, que era uma coisa inacreditável. Portanto, viviam-se bons tempos no sentido, isso acho que já foi um bocado mais tarde, mas era uma altura que... E o projeto Roquete, na sua essência, fazia sentido à luz do que... Até por causa da forma como o futebol evoluiu e iria evoluir, e como hoje... Enfim, depois podemos discutir... A grande Faltou questão, foi competência. Claro, a questão é sempre competência e os sócios andarem um pouco mais em cima das situações... Que também não deveria de acontecer tanto, se houvesse competência também não tinhas este problema. Eu estive a ver, portanto, eu estive a tirar alguns dados, obviamente eu sei o que é o Projeto Roquete, mas não conhecia todos os pormenores, e fui ver alguns dados, até com a ajuda da Wiki Sporting, e eles têm lá uma coisa muito interessante, que é o número de sócios que estavam em determinadas Assembleias Gerais. E é, às vezes, até preocupante como é que decisões tão importantes eram feitas por 200 sócios. 200 sócios, claro. Era mesmo inacreditável. O Conselho Leonino também, que eram 50 notáveis, que também decidiam muitas coisas. Portanto, isso... Sim, o projeto era visionário, era de alguém, o José Roquete teve depois ligações, ou já tinha ligações a bancos. Já tinha herdado de Esporão. Exatamente. E, portanto, era de quem olhava para o futebol como algo... se transformou. Naquilo que se transformou, naquilo que é. O futebol está certo. O problema é que foi mal gerido. E depois há outra coisa, que é, a certa altura, também pela pressão de ter resultados esportivos, houve derrapagens. Para já houve uma derrapagem com o Estado ao começar. E depois o património que foi vendido e o património que o construiu que foi vendido. E a verdade é que as pessoas... Nós podemos fazer muitas críticas, eu fiz durante muito tempo, mas a verdade é que nós queremos um clube de futebol com associativismo, está tudo certo, ninguém quer abdicar das suas maiorias, seja nos 3 clubes, no Porto Sporting, vou só falar dos 3 grandes neste momento, ninguém quer abdicar das suas maiorias enquanto responsáveis, o associativismo, os sócios, a antiguidade dos sócios, que só acontece no Sporting e no Benfica, no Porto não acontece, não é? A importância da antiguidade, tu não consegues, por exemplo, no Sporting e no Benfica também, é impensável mudares isso, é impensável que tu consigas chegar ali e mudar um sócio e um voto, isso nunca vai acontecer, a não ser, nunca vai, é uma palavra muito forte, mas é difícil acontecer, mas a verdade é que nós queremos manter o associativismo, mas depois queremos os clubes profissionalizados e adaptados a esta realidade da forma como estão as competições organizadas e na sua essência estava certo, que era dotar a sociedade anónima desportiva de capacidade de reação financeira sem estar totalmente dependente só de resultados desportivos. É óbvio que mais tarde, e isso acho que era evidente, nós sabemos perfeitamente que não é fácil no futebol nacional
não estar dependente daquilo que nós sabemos, que não é só os resultados, é os resultados e é também as próprias transferências, e sabemos que os clubes de futebol vivem muito nisso, falamos disso sempre nos relatórios de contas, mas na essência o projeto era o que eu me insurgi sempre contra muito, era esta questão do que se passava de uns para os outros. Acho que esse é que foi o grande problema, mas era dinástico quase. Era uma dinastia, e por isso é que o Bruno de Carvalho, a certa altura, principalmente na primeira derrota e depois na primeira vitória, acabou por trazer não só muita gente nova, porque os mais novos olhavam para aquilo de outra forma, não olhavam como outros olhavam, ou como estavam alguns tão acomodados. Como também aconteceu no Benfica, não é? Tu, repara, tiveste muita gente agora no Benfica a botar nos Vieiras e no Futebol Clube do Porto. Não foi preciso o Porto estar realmente num estado lastimável mesmo, para que Vilas Boas pudesse conseguir ultrapassar aquilo. E portanto, aliás, isto é real, e as pessoas certamente já estão nos comentários a dizer que somos brunistas. De todo, não sou. Mas eu não tenho problema nenhum. Eu também não. Eu só quero dizer, fui no sentido, votei nele. Eu só quero dizer isto, só para as pessoas compreenderem o quão difícil é o quebrar tradições num clube de futebol. Foi preciso Pinto Costa estar, e não me interpretem mal, mas quase às portas da morte. Quase às portas da morte. Ele morre um ano depois, ou 2 anos depois, e mesmo assim foi às eleições. Portanto, é mesmo muito difícil porque criam-se aqui hábitos. E no caso do Porto ainda se queria mais que ganhava, não é? Porque ele era o presidente mais titulado. O caso do Sporting era um bocadinho mais estranho. O Sporting não tinha essa questão. Mas sim, o projeto Roquete acaba por ser um marco para o bem e para o mal. Acho que tem coisas muito positivas e coisas negativas. Claro que eu acho que daria, mas isso era para meia dúzia de pessoas, mas daria um bom objeto de estudo de como se tudo tem passado no Sporting. Acho que era interessante perceber, porque existiram ali muitas decisões que foram importantes no nosso cotidiano e que ainda hoje estamos, não é? Nós, ainda no outro dia, quando referiste com a recompra do Alvaláxia e foi vendido aqui, foi vendido no nosso Soares Franco, e portanto, esse foi um momento importante, e agora estamos a recuperar esse património, e já o dissemos aqui várias vezes, não é? Que Varandas, nesse aspecto, esta direção tem tido muito cuidado na recuperação, não só financeira, e é engraçado porque como de património. O projeto Roquete nunca teve na sua ideologia vender património. Aliás, era o oposto. Era criar património. Só que chegou a uma altura que aquilo foi tão mal aplicado, especialmente pós-Roquete, e tão mal gerido que foi necessário vender, a realizar operações financeiras que não faziam sentido. E, portanto, estão abordadas VMOC. As VMOCs depois aparecem. E eu acho que as VMOCs só aconteceram porque nós também sempre tivemos muita gente ligada ao mundo financeiro. Tínhamos o Richard, e o próprio Betancourt vinha do Sport, vinha para o Sporting, vinha do banco. O Roquete também estava ligado ao famoso Banco Totti Açores. O Betancourt sai do Sporting, desaparece completamente e regressa à banca. Portanto, nós sempre tivemos ligações. E eu já disse isto muitas vezes. As VMOCs foi um produto financeiro que nós utilizamos muito bem, mas que obviamente utilizamos porque tínhamos essa facilidade, entre aspas, de poder utilizar. Se fôssemos outros, se calhar não tínhamos essa capacidade. Mas portanto, houve ali coisas muito positivas e outras completamente desgraçadas e que nos levaram quase à falência. Houve durante muitos anos, houve ali momentos que se falava, a discussão entre sportinguistas era: vão acabar com o clube. E por isso é que quando o Bruno traz esta militância de regresso, é por isso que ele tem ali uma falange de apoio muito forte, porque de repente só se falava-se na até era difícil dizer a palavra, que era a balanização do Sporting, e que o Sporting ia acabar. Depois brincavam os amigos do Benfica, brincavam: isso, o Sporting descer, nós também queremos descer para ir jogar os 10, na brincadeira dos de Lisboa. Portanto, enfim, é o que é, faz parte da história, deu para aprender, e espero que não se repita. E acho que hoje em dia é muito mais difícil, embora temos que continuar vigilantes. E é engraçado tu dizeres isto, porque tínhamos mesmo Assembleias Gerais que eram um grupo de amigos, porque ninguém há uns anos atrás, ninguém queria saber das Assembleias Gerais, é óbvio. Assembleias Gerais, eu sempre ouvi dizer, era para os maluquinhos que viviam a vida do clube e que iam lá ouvir e ouviam umas coisas. Não havia o nível de informação que temos hoje. Hoje em dia temos acesso à informação como não tínhamos no passado. E, portanto, há um escrutínio maior, há pessoas mais competentes também a analisar a informação que sai cá para fora, há um contraditório maior e, portanto, conseguimos ter aqui outra capacidade para analisar tudo e mais alguma coisa. E os clubes de futebol têm uma coisa, é que têm não sei quantos milhões de adeptos que analisam tudo e mais alguma coisa. Todos eles são especialistas. Assim para tudo que é feito no país, e olha, se calhar muito bem. Olha, não era mau. Pois é.
23 de março, um dia importante na história do Sporting. Muito bem, muito bem. Vamos à vida, amigo Pedro. O dia importante vai ser dia 30 de maio. É o quê? 30 de A final? maio. É 30 de maio. Não sei. 30 de maio é a final da Liga dos Em Campeões. Budapeste, tu estás. É Budapeste. Nós estaremos cá para a semana. Vamos arranjar aqui um episódio diferente porque não há competição. Vamos analisar os 3 gols do Paulinho. Vamos analisar a renovação do Rui Borges. Vamos embora. Esperemos que ninguém se lesione até lá e, portanto, um grande abraço. Um grande abraço a todos.